Vamos ver algumas aplicações de limite no infinito. A primeira aplicação que a gente vai ver é um pouquinho mais teórica. É a definição daquele número de Euler, aquele da base, da exponencial e do logaritmo naturais que a gente viu lá no segundo vídeo, se eu não me engano. O número de Euler é definido como um limite quando o x tende a infinito. Esse limite que está aí, né? 1 mais 1 sobre x elevado a x. Nota que isso não é um limite do tipo daqueles que a gente lidou lá no outro vídeo, né? Por causa desse x que está aparecendo no expoente. O que eu estou querendo dizer é que não dá para resolver esse limite e achar um valor para o valor de é definido por esse limite. E o número de Euler, ele aparece naturalmente quando a gente está considerando o crescimento populacional. Por exemplo, um crescimento de uma colônia de bactérias, a gente pode pensar como um crescimento populacional. Vamos ver isso num exemplo. Vamos supor que a gente tem uma população que cresce a uma taxa, digamos uma taxa anual, que eu chamei de R. Mas claro, esse crescimento não acontece todo de uma vez, né? Imagina, no último dia do ano, puf, surge um monte de gente. Não é assim que funciona. O crescimento é, particionado, sei lá, cada dia nasce um pouquinho de gente. Digamos então que a gente mede esse crescimento, N vezes. Então a taxa de crescimento a cada etapa não é R, é R dividido por N, né? A gente pega essa taxa de crescimento anual e divide pelo número de vezes que eu vou medir, o número de etapas das minhas medidas do crescimento. Então, a cada etapa, a minha taxa é R sobre N. Então, depois da primeira etapa, a gente tem a minha população P0, mais o quanto ela cresceu, ou seja, R sobre N vezes P0, que a gente escreve dessa forma, botando P0 em evidência. Mesma coisa a gente faz para a segunda etapa, né? A população depois da segunda etapa de crescimento, a segunda etapa de medida, digamos assim, é P1, que era a população lá da primeira etapa, mais a P1 vezes a minha taxa de crescimento, que de novo continua sendo R sobre N. Ajeitando um pouquinho as coisas, a gente vê que isso dá P0, que multiplica 1 mais R sobre N elevado a 2. E se eu fosse fazer a terceira etapa, eu ia ficar com P0, 1 mais R sobre N elevado a 3 e assim por diante, até a minha última etapa, a minha enésima etapa, que me dá esse Pn que está aí. Né? Então, o meu Pn é P0, 1 mais R sobre N, tudo isso elevado a N. Mas se a gente está falando do crescimento, por exemplo, de uma colônia de bactérias, o ideal não é medir a cada mês ou a cada dia, o ideal seria eu medir esse crescimento o tempo todo. Isso significa que esse número de etapas, esse N que está aparecendo aí, eu queria considerar ele muito, muito, muito grande. Ou seja, eu quero fazer esse número de etapas, esse N, tender a infinito. E aí, para ver esse Pn com N tendendo ao infinito, a gente faz uma mudançazinha de variáveis. A gente chama de x esse N sobre R. E aí ajeita um pouquinho a minha função para ficar com um limite em função desse x, né, em termos de x. Pode parecer um pouco mais feio essa última forma, mas nota que está aparecendo ali no meio a funçãozinha que ajuda a definir o número né? Ou seja, quando eu tomo o limite, quando n vai para infinito, eu fico com P0, o meu número de Euler elevado a R. Então, depois de um ano, se eu considero esse crescimento instantâneo, a minha população, a população da minha colônia, vai ser P0 elevado a R. E se eu tenho, sei lá, depois de T anos, eu vou estar com P0 elevado a R vezes T. Na verdade, não é tão importante entender as contas, os detalhes desse exemplo. Eu sei que esse exemplo é um pouquinho teórico, tem umas contas um pouquinho chatas, um pouquinho complicadas. O que é importante guardar? Importante guardar é que esse número de Euler, esse a exponencial de base aparece naturalmente quando a gente considera crescimento populacional. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente está com uma proteína de massa M que se decompõe em aminoácidos de acordo com essa função. Aqui diz que o T é o tempo medido em horas. Né? Então, a cada hora, T, sei lá, 1 hora, 2 horas, tanto faz, a quantidade em gramas é 25 sobre T mais 3. E aí, a gente faz duas perguntas. A primeira é qual é a massa, né? A gente falou que a proteína tinha massa M, que M é esse? Qual é a massa inicial da proteína? E depois a gente quer saber o que acontece a longo prazo. Bom, saber a massa inicial da proteína é perguntar o que acontece com o tempo igual a zero, né? Massa inicial é o tempo T igual a zero. Então, a massa inicial é M de zero, que é 25, tá dando para ver?
sobre 0 mais 3 gramas, ou seja, 25 sobre 3 gramas. Poderia fazer uma dízima aqui, né? 25 dividido por 3 dá 8, aí fica 1/3, é 3, eternamente, gramas. Nossa primeira pergunta, na verdade, não tinha nada de cálculo, né? Era só a gente fazer a continha, botar o t igual a 0. Onde vai entrar limite de verdade é aqui. A gente quer saber o que acontece a longo prazo. O que é longo prazo? Longo prazo é dizer um tempo muito, muito, muito grande, depois de muitas, muitas, muitas horas. Então, isso é fazer esse t, né, esse tempo, ficar cada vez maior, ou seja, tomar o limite quando o t vai para infinito. Então, a longo prazo, temos que considerar o limite quando t, né, minha variável aqui é t, vai para mais infinito, da minha função m de t. Então, vou repetir aqui, limite quando t vai para mais infinito, minha função era 25 sobre t mais 3. E aí a gente está com um limite como aqueles que a gente está validando, né? É um quociente de polinômios, eu tenho que olhar para o termo de maior grau em cima e embaixo. Em cima só tem um 25, é uma constante mas é o termo de maior grau. Então, 25 mesmo. Embaixo eu tenho t e eu tenho 3, o termo de maior grau é t. Tem grau 1? Aqui não tem nada, não tem t nenhum, né? E agora, eu estou com uma constante dividido pela variável e a minha variável está indo para infinito. Isso aqui é zero, né? É como se eu tivesse com 25 dividido por uma quantidade que está ficando cada vez maior. Então, isso vai ficando cada vez mais próximo de zero, ou seja, o limite é zero. E esse limite é zero me diz o quê em termos do nosso problema? Nosso problema dizia que essa função está me falando a massa de uma proteína que está se decompondo em aminoácidos. Se eu estou vendo que a longo prazo, ou seja, no limite, quando t vai para infinito, essa massa é zero, é porque a proteína toda se decompôs em aminoácidos. E, portanto, a proteína é inteiramente decomposta. Ou seja, sobra 0 gramas da minha proteína, não sobra nada da minha proteína. Aqui nesse segundo exemplo, a gente está considerando um teste para diabetes que mede a concentração de glicose no sangue do paciente durante um certo período. Então, T horas após uma injeção de glicose, a concentração da glicose no sangue é dada por uma função, por essa função aqui, onde esse F de T é quantidade, né, a concentração, ou seja, miligramas de glicose por centímetro cúbico de sangue. E o que a gente quer é calcular e interpretar o limite dessa função quando t tende a infinito. Bom, antes de interpretar, vamos calcular, né? Vamos fazer a conta. Deixa eu pegar uma outra folha. Então, a gente quer o limite quando t tende a mais infinito de f de t, foi o que foi pedido. Deixa eu repetir a minha função aqui. A minha função era 1,8 mais 3,6 sobre raiz de t. Já está com uma cara um pouco diferente, né? Essa função está com uma cara um pouco diferente das que a gente estava acostumado a lidar nos outros exemplos. Mais ou menos, né? Porque esse raiz de t que aparece aqui é uma potência de t. Né? Raiz de t é t elevado a 1 sobre 2. Ah, mas tem uma soma aqui. Bom, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso observar que o limite de uma soma é a soma dos limites e quebrar, ou eu posso botar todo mundo no mesmo denominador. Deixa eu botar todo mundo no mesmo denominador, a gente aproveita e relembra como é que faz isso. Então, t tendendo a mais infinito, vou botar esse cara e esse cara no mesmo denominador. Aqui, como o denominador é 1, o que eu vou fazer é multiplicar por raiz de t, né? Por t elevado a meio. Então, eu estou com 1,8 t elevado a meio mais 3,6 sobre raiz de t, ou seja, t elevado a meio. Né? Botei no mesmo denominador.
E aí? Aí agora está assim com uma cara parecida com os dos exemplos que a gente fez antes. Por quê? São potências de t, que é a minha variável, que está aparecendo em cima e embaixo. E o que a gente viu é que o que importa são as potências de maior grau. Então, qual é o maior grau que aparece aí? O maior grau, bom, embaixo só tem esse, então é esse mesmo. E em cima, o termo de maior grau é esse, ele tem grau meio, digamos assim. Esse aqui não tem nada, né? Não tem nem t aparecendo. Então, o termo de maior grau é esse 1,8 t elevado a meio. Então, eu estou com o limite, quando t tende a mais infinito, de 1,8 t elevado a meio sobre t elevado a meio. Eu tenho t elevado a meio, eu posso cortar em cima e embaixo, né? E eu fico com o limite, quando t vai para mais infinito, de 1,8. É o limite de uma constante, né? O que a gente está perguntando com esse limite é o que acontece com esse número 1,8 quando t vai crescendo? Não acontece nada, não tem nem t aparecendo aqui. Então, é 1,8. Ou seja, o limite dessa minha função deu 1,8, que era a primeira das minhas perguntas, né? A gente queria achar e interpretar esse limite. Achar, eu já achei, deu 1,8. E agora a pergunta é, o que é esse 1,8? Bom, um limite, quando t vai para infinito, é o que está acontecendo a longo prazo, né? É quando passou uma quantidade muito grande de tempo, suficientemente grande de tempo. Então, o que acontece com a minha função? O que essa função dá? Ela dá a concentração, ou seja, o que acontece com a concentração de glicose no sangue do paciente quando se passa tempo suficiente? Ela estabiliza em 1,8. Ou seja, depois de tempo suficiente, depois de passar uma quantidade grande de horas, a quantidade de glicose, a concentração, de glicose no sangue do paciente se estabiliza em 1,8 miligramas por centímetro cúbico. Então, vamos escrever isso? Se estabiliza em 1,8, o quê? Miligramas por centímetro cúbico de sangue. Deixa eu escrever isso resumido. Miligramas por centímetro cúbico. Como sempre, nesses próximos exemplos, tenta fazer junto comigo. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Nesse terceiro e último exemplo, a gente está com uma solução salina despejada num tanque de água, uma taxa constante, e aí a concentração de sal na água é dada por uma função. Aqui T é a quantidade de minutos passados após começar a despejar. E o que a gente quer, como no exemplo anterior, é que ache e interprete esse limite quando T vai para mais infinito. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a solução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Bom, a gente quer achar e interpretar, vamos primeiro achar, né? Então, achar é fazer o limite, tá dando para ver o que eu estou escrevendo? Quando t vai para mais infinito, de c de t, ou seja, limite, quando t vai para mais infinito, dessa função, né? 30t sobre 200 mais t. De novo, basta eu olhar os termos de maior grau em cima e embaixo dessa função racional. Então, eu estou com... Ih, não vai caber aqui. Limite, quando t vai para mais infinito, em cima só tem 30t mesmo. Embaixo, o termo de maior grau é 200? Não, o termo de maior grau é t, né? Que é o termo de grau 1. Então, t. Vou cortar esse t com esse t e eu fico com o limite de 30, quando t vai para mais infinito. E 30, quando t vai para mais infinito, continua sendo 30. Então, achar, a gente achou. Falta agora interpretar. E como no exemplo anterior, né? Se eu estou com uma função que depende do tempo, essa variável t é o tempo, esse limite, quando t vai para infinito, me diz o que acontece depois de passar um tempo muito grande. Ou seja, me diz o que acontece com essa concentração a longo prazo. E se esse limite deu 30, isso me diz que após um longo prazo, ou seja, após passar um tempo suficiente, a concentração de sal na água é 30, o quê? Gramas por litro. Vamos escrever isso que a gente falou? Em 30 gramas por litro. É isso que significa o nosso limite.
Ah, no próximo vídeo a gente vai ver o que começa a ser a parte mais legal do cálculo. Bom, eu tô me divertindo, espero que vocês também. Mas vai ficar mais legal ainda porque no próximo vídeo a gente vai começar a ver derivadas.